Fala pessoal, tudo bem? William Santos aqui. Estamos aqui para mais um episódio do Track and Field Podcast. E ao meu lado aqui, Gustavo Salvati, sócio, amigo e também host desse podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Hoje temos a honra de receber uma pessoa muito especial, que foi nossa professora durante a pós-graduação. Aprendemos muito com ela, uma pessoa que a gente admira muito. Uma liderança feminina, né, William? Que inspira aí tantas pessoas também para entrarem na atividade. E vou deixar para o William apresentar ela aí um pouquinho mais aí. Show de bola. Pessoal, como o Gustavo já deu um spoiler aí, né? Então a professora nossa aqui no departamento de zootecnia da Exalc, fizemos aula de bioquímica com ela aí, né? Tirou umas noites de sono da gente, mas trabalha de uma forma muito focada ali na criação de bezerros. Então, professora Carla, muito bem-vinda aí ao Track and Field Podcast. Obrigada pelo convite. Fico contente de poder colaborar com essa iniciativa de vocês, muito legal. Que legal, bacana. Professora, o Track and Field Podcast aqui, a gente tem a proposta, né, de sempre estar conversando com pessoas relevantes dentro do nosso setor, né, agropecuário, de uma forma geral, e você é uma dessas pessoas. E a gente gosta sempre de explorar também um pouco da história da pessoa, como que foi aí toda a formação, né, o decorrer, e até chegar no que executa hoje. Geralmente, se você pudesse contar pra gente a origem, como é que foi toda essa caminhada. Eu sou paulistana, eu nasci na capital, morei um pouco em Brasília, depois voltamos para São Paulo e sempre gostei muito da área de biologia e talvez por conta disso o colégio percebeu que eu poderia ajudar fazendo monitoria com alunos mais novos. Então, quando tinha assim, excursão do ginásio, estava no colegial já, excursão do ginásio para o zoológico. Então, chama a Carla que ela vai de monitora de uma turma. Então, isso também acho que desenvolveu um pouco essa ideia de entrar na academia, né? E fora isso, eu, em várias ocasiões, fui monitora em acampamentos que tem para criança. E vários desses acampamentos são em fazendas. Então, quando eu fui para uma dessas fazendas e eu vi produção de leite, eu gostei muito daquilo, muito, muito. E aí falei, bom, vou fazer zootecnia, né? E meu pai tinha um amigo que ele é agrônomo formado em Botucatu. E ele falava assim, não vai fazer zootecnia não, vai fazer agronomia lá na Exalc, porque lá na Exalc a parte de zootecnia é muito forte. Então, assim, no final das contas, não era para eu ter feito agronomia, eu queria fazer zootecnia e acabei indo para a escola, né? E aí, na Exalc, assim, acho que no meio do segundo ano, eu comecei estágio no departamento, né? Naquela época, a gente tinha pouquíssimos grupos de estágio, no departamento era o CPZ, e tinha todo ano um estágio que era confinamento, porque alguém ia tocar um experimento de confinamento e precisava dos estagiários, então eu comecei com confinamento, depois entrei no CPZ e aí segui sempre gostando mais da área de bovinos leiteiros, né? A gente tem contato com tudo no CPZ, mas segui com bovinos leiteiros. E aí, no finalzinho, eu fui fazer, que a gente tinha na época, residência agronômica. Fui fazer residência na Embrapa, em São Carlos, né? E aí, falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer, e quero fazer pesquisa. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade do Arizona. E aí, quando eu voltei, eu fiz o doutorado com o professor Flávio, na Exalc mesmo, sempre com criação, nutrição de bezerros leiteiros. E legal, né? Porque assim, eu tenho uma passagem parecida com isso também. Assim, eu sou de origem do interior, né? Mas quando eu fui prestar vestibular, na verdade, eu queria fazer veterinária. E prestei vestibular para veterinária uma vez, mas aí não passei na ocasião, fui fazer cursinho. E tinha um primo meu que, na época, ele estava estudando em Lavras, né? Ele falou, cara, tipo assim, você fazer veterinária ou zootecnia, agronomia, isso não muda nada. Ele falou, tenta agronomia e aqui dentro da instituição tem um grupo, né? Que é o grupo do leite lá. Você pode, mesmo na agronomia, direcionar os estudos para trabalhar com gado de leite e assim foi. Porque às vezes a gente fica um pouco limitado, para eu
trabalhar, por exemplo... Lógico que a gente sabe que tem algumas atribuições para, vou trabalhar com reprodução, obviamente, tem que ser veterinário. Mas isso não impede, né? A gente na área de agronomia, nutrição, não, né? E assim, esse amigo do meu pai, se for pensar, ele era bem visionário na época, porque ele falava assim, zootecnista, quem mexe com animal, precisa saber produzir alimento. Então, se você tiver uma formação em agronomia, para você vai ser melhor, né? A não ser que você não queira seguir a área de nutrição. Eu falei, não, quero nutrição. Então, acho que foi bem bom, assim. Eu não tenho... Assim, eu só tenho orgulho dessa trajetória que eu percorri. Eu, assim, sou muito grata à escola, né? Fiz 30 anos de formada agora, então, assim, é bem... Sim, é uma história bonita, eu acho, pelo menos. Legal, sim, com certeza. Com certeza. E professor, assim que você acabou no doutorado, você já começou na pesquisa? Quando eu estava terminando, teve um concurso da Embrapa. Sim. E aí eu passei, e até na época, não sei nem como é que está sendo no concurso de agora, mas na época a gente não escolhia a base. Né, era pela classificação. Eu tive a sorte de estar muito bem classificada e eu fui para São Carlos. Então, a minha família morava em Piracicaba e eu viajava todo dia, ida e volta para São Carlos. Até que chegou um momento que isso ficou, assim, muito... Assim, pesado, pessoalmente ruim, assim, a vida pessoal estava muito ruim. E aí foi quando eu voltei para a escola e assumi a parte técnica do que é hoje o Exalc Lab, né? Então, o laboratório de bromatologia, eu fiquei como a gestora, gerente, enfim. E naquela época era muito mais relacionado com pesquisa do que a parte comercial, que hoje é o forte, né? Sim. Então, a gente tinha lá, às vezes, 20 alunos ao mesmo tempo trabalhando, fazendo as análises, né? Então, acontecia bastante coisa. E aí, quando foi em 2009, que eu passei no concurso para a área de bioquímica e metabolismo. Entendi. Professor, nessa época já chegava, tipo assim, amostra externa para rodar dentro do laboratório? Sim, tinha, mas não era tão forte, porque a gente não tinha o NIRS rodando, como tem agora. Então, a gente fazia, sei lá, acho que num ano bom, 1.000 amostras por ano. Mas era tudo análise de bancada, tudo análise química, de química líquida, né? Então... Entendi. E até hoje, professora, quantas pessoas passaram ali sobre a sua orientação? Porque tem muita gente boa aí no mercado que passou por ali. Da pós-graduação? Eu vi hoje, você acredita, que eu tenho já 34 alunos formados. De mestrado e doutorado. De mestrado e doutorado, tem bastante gente que está na indústria, né? Assim, talvez o mais antigo seja o Lucas, que está na AgroSéries já há muitos anos. A Marília, que é a doutora Sprayford, né? Todo mundo conhece muito. A Jaqueline, que está na Delaval, que é a pessoa que mais entende de aleitador automático no Brasil, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma. Então, tem vários. Poderia ir citando, assim, mas acho que esses são bem emblemáticos, assim, que foram, talvez... aqueles que se colocaram e permaneceram na mesma empresa por bastante tempo. E aí tem vários sócios, né? Sim, tem vários, a gente brinca que é sócio, que é sempre alunos de outros grupos que acabam frequentando bastante o nosso grupo, o bezerreiro, o laboratório. Então, assim, acabo que indiretamente fazendo parte da formação também. Então, é bem gratificante mesmo. E isso tem muito... Ali é legal você falar um pouquinho do seu grupo, que recebe muita gente ali, né? Para fazer estágio, né? O CCB. Não só para os alunos da Exalc, mas para alunos de fora também. Acho que, atualmente, a gente tem mais alunos externos do que internos. A gente acho que hoje tem 9 ou 10 alunos de fora. Então... Sim, gente do país inteiro. A gente recebe desde aluno do Rio Grande do Sul até já recebemos... do Nordeste vem bastante, mas do assim, de lugar bem mais distante, de Rondônia. Então, gente que vem de bem longe para ter essa experiência. Que você comentou 34 aí, mas da pós, né, pessoal? Mas se contar todo mundo da graduação que frequentou ali... É bastante gente. E o estagiário, muito legal. Quem não conhece ainda... Segue lá, CCB, né, no Instagram. @CCB _Exalc. Exalc.
E o legal disso é que cria muita conexão, né, Gustavo? Assim como a gente participou de alguns núcleos, né, de estudo também, isso aí você cria conexão, às vezes você passa ali 30 dias, sei lá, estágio de férias, alguma coisa assim, e depois você vai encontrar com esse pessoal no mercado aí, bem legal. E vários acabam voltando para fazer pós-graduação, né? Então... E o grupo da professora Carla, assim, na minha concepção, um dos mais ativos, assim, que a gente via sempre tendo muita pesquisa, sempre tá rodando pesquisa, sempre tá rodando pesquisa, então sempre eu via muita atividade lá do pessoal, muito bacana. E, professora, a gente aproveitar aqui também, que eu acho que você tem muito know-how nessa área, a gente comentar um pouco do ciclo da criação da bezerra, né? A gente são várias fases para a gente tomar cuidado, né? Desde a vaca seca, pré-parto e depois do nascimento. Eu tive recentemente lá no congresso do EDSA, saiu muita pesquisa nova e muito tempo recentemente também eu tenho visto muitas pesquisas lá da Flórida abordando mais sobre o conforto, né? O impacto do conforto ali na vaca seca e no pré-parto nessa bezerra que vai nascer, né? Eu queria também explorar um pouco o fato de você sempre estar lendo mais sobre essa temática. O que a gente poderia comentar, acho que seguindo essa linha do tempo, sobre, primeiramente, nesse pré-parto e vaca seca, na saúde da bezerra futura, não só da parte do estresse térmico aí que o Jeffrey Dahl pesquisa bastante, mas como um todo, né? Tem vários dados do grupo do Jeff Dahl, que na verdade era a Jimena Laporta que trabalhava junto, né? Sim. E sim, dados bem, sim, que chamam bastante atenção do impacto do estresse por calor na fisiologia da vaca. Isso a gente já sabia, mas qual é o impacto disso no desenvolvimento do bezerro? Então, os bezerros nascem menores, com menor peso ao nascer, tem menor capacidade de absorção de anticorpos, então não adianta você ter um super colostro, porque a bezerra já vai nascer com algum problema ali fisiológico de menor capacidade de absorção, e isso vai impactar a vida inteira dela, né? E o mais interessante é que esse problema, né, ou essa dificuldade de absorção, todos esses efeitos, eles vão passar até para a neta dessa vaca. Então, mesmo que a mãe agora, né, na verdade, agora a filha, a F1, ela tenha conforto no pré-parto, a filha dela, ou seja, a neta da primeira vaca que a gente está conversando, ela ainda vai ter uma menor capacidade de absorção de anticorpos, e a gente já sabe que isso vai afetar ocorrência de doenças, ganho de peso, eficiência, tudo para frente, né? E aí se a gente somar todas as consequências, né, tem lá, cada dia de diarreia que a bezerra tem, diminui 100, 120 litros na lactação. Então, a hora que você soma todos os impactos, assim, o problema é grande. E, assim, para mim é um pouco curioso a gente ter que esperar um resultado desse, que é um experimento de longuíssimo prazo, custo altíssimo para acompanhar até a neta da vaca, né? Para dar conforto para a vaca, gente, né? Assim, se você olhar para a vaca em estresse, você já sabe que o negócio não está bem, né? Então, para mim é um pouco curioso que a gente tem que ficar sensibilizando o produtor com dados assim mais aprofundados, mostrar A por B que o problema existe, para daí ter investimento nesse tipo de coisa. E a gente vê ainda fazendas grandes, fazendas bem estabelecidas no mercado, que adotam várias tecnologias importantes, mas que a vaca no pré-parto ainda passa estresse por calor. Então, é curioso. Eu diria curioso, né? Porque assim, eu acabo rodando bastante campo, né? E a gente vê o pessoal, isso já aconteceu numa velocidade muito acelerada, mas vira e mexe, a gente depara ainda o pessoal cada vez mais fechando vaca, e eles vão lá, faz, por exemplo, um barracão para 100 vacas, né? E aí são 80 em lactação, talvez, sei lá, deixa um espacinho ali para umas 15, 20 vacas secas e pré-parto talvez. E aí a coisa vai evoluindo, acaba que depois ele joga essa capacidade que seria para vaca seca e pré-parto, que estaria dentro do barracão, coloca para fora e coloca a vaca em lactação ali dentro, né? Então acho que essa talvez cultura
Eu acho que ele sabe, que tá vendo o bicho sofrendo às vezes por calor, né? Mas não tem uma estratégia e pensa muito no curto prazo, né? No imediato, e a estratégia de longo prazo acho que fica um pouco penalizada nisso daí, sabe? É bem... Mas assim, de novo, William, eu acho que isso não é estratégia de curto prazo. De longo prazo, perdão, é de curto prazo. Você está vendo a vaca com a língua para fora da boca ali, passando calor? A gente vê isso, né? Eu lembro quando eu estava, acho que no mestrado, tinham várias palestras assim. Sua vaca está falando, você está escutando? Né? Que era lá atrás, 30 anos atrás, isso eram call signals. É assim, você está prestando atenção no que a sua vaca está te falando? A vaca lá está com a taxa respiratória aumentada. Qual é a dúvida? A vaca está com calor. Vamos resfriar a vaca. Né? Então, assim, e você tocou num assunto assim, que é bem problemático também, que é a questão da lotação dos galpões. Né? As fazendas, elas estão crescendo de maneira desorganizada. Né? Assim, a minha percepção, com algumas fazendas que eu acompanho, eu não sou uma pessoa que roda a fazenda dando consultoria, mas eu acompanho as fazendas e o que eu vejo, assim, é aquela ânsia de aumentar a produção, aumentar a escala de produção, aumenta o número de fêmeas sem ajustar a instalação, sem ter esse cuidado. Então, e eu tenho visto isso muito com as novilhas, nos bezerreiros também. Agora, tem várias dessas fazendas que têm selo de bem-estar animal, então o destino do macho precisa ser documentado. Então, tá bem caótico. Mesmo com o sêmen sexado, tem fazendas que em uma semana tem nascimento de 30, 40 machos. Você precisa alojar esse animal adequadamente. Porque não adianta só você documentar o destino do macho se na sua fazenda o macho está numa situação miserável. Né? Então, isso está bem complicado. Precisa crescer de maneira organizada. Eu não tenho percebido isso. Infelizmente, eles vão tentando botar mais vaca em lactação para produzir mais. É o que faz faturamento, né? Sem pensar na parte sustentável do bem-estar do animal mesmo, porque não só de tirar a vaga da vaca no pré-parto, mas também a gente vê as vacas aumentam o problema de casco, né? Porque se tem lotação maior, vai ficar mais vaca em pé, e aí uma série de fatores. Mas eu ainda acho que o pré-parto ainda, muitas pessoas se sensibilizaram. Ainda um lote que é pouco olhado é o vaca seca, que a gente pega ali 60 dias antes de parir, até faltando 21 dias, que é um lote também que tem dentro da fazenda. E esse também é um trabalho que merece ser olhado, né? Porque essa vaca vai sofrer... Normalmente ela vai para um lugar muito ruim na fazenda, né? No pior lugar, né? Sim. E no período de inverno que não chove, se tiver pelo menos sombreamento, assim, menos pior, né? Mas assim, a gente sabe que, ainda mais agora nesse período do estresse térmico, lama, tudo isso, né? Afetando esse animal. Então, vale também essa ressalva que o pessoal comece também a olhar para essa vaca seca e talvez o caminho é ter todos os animais alojados, né? Principalmente o animal de alto mérito genético. A gente vê as fazendas também que estão alojando recria, o quanto que tem esse ganho, né? No desempenho desse animal, fica menos tempo, a gente consegue reduzir a idade ao primeiro parto, monitoramento da parte... Eu sei que a gente vai discutir isso mais adiante, de todas essas doenças que afetam, né? Principalmente a parte de tristeza parasitária, que na fase de recria ele é um problema mas grave. As recrias também estão lotadas. Porque assim, tem dois fatores. Na verdade, a gente falou de um fator, tem mais dois fatores. Um fator é essa história de crescer, preciso aumentar a produção. Sim. E aí, felizmente, duas situações foram bem resolvidas. A eficiência reprodutiva, que melhorou muito. Então, agora tenho intervalo entre partos melhores, isso põe mais animal na fazenda. E o outro, que até me sinto um pouco responsável, é diminuir a mortalidade. Sim. Então, quando você resolve a reprodução e diminui a mortalidade, aumenta muito o número de animais, né? Sim. Muito mais fêmeas no rebanho. E, de novo, se você for absorver todas essas fêmeas que vêm vindo,
você tem que se organizar, né? Então, Sim. não à toa, a Cobiça colocou um galpão faz pouco tempo e até onde eu sei tem outro galpão quase pronto, Sim. né? Então, sim, estão se organizando. Nós vamos crescer, mas vamos crescer organizados. Mas a gente não vê isso em todas as fazendas, né? Então, a gente vê assim, vamos pegar aquele galinheiro antigo e transformar num Bezerreiro, põe bezerro lá compost barn. Só que não tem pé direito, não tem, então, assim, Claro. precisa organizar. E é engraçado, Gustavo, o que você falou aí me fez lembrar de uma situação que eu vivi, né? Presenciei semana passada, que é o fato de você falar assim, que é as vacas secas, né? E o pessoal tinha um composto, né? Então ele secava as vacas e aí ele levava elas para um barracão antigo, né? Improvisado que tinha, que é um pouco afastado desse composto. Ele falou, essas vacas aí, não, essa aqui é vaca seca. Mas como é que você toca as vacas secas aqui? Como é que é o manejo delas? Não, elas vão para um pasto, mas eu trago elas para esse barracão aqui para ficar aqui uns 15 dias, porque senão elas voltam para o composto. Elas fogem da cerca e querem voltar para dentro do barracão. Porque é mais Então se eu deixo ela confortável. aqui uns 15 dias, que tá fechado aqui, e aí Sim. depois leva para o pasto, obviamente, para ficar um período ali. Mas sim, obviamente, o ideal era você ter um cuidado com essa vaca, né? Sim. Tirar de todo esse estresse que pega uma época dessa, que chove muito, calor, mosca, carrapato. Então, bem isso aí que você falou, cara. E a gente vê em rebanhos que tem que ter uma visão holística e também alguns detectar esses problemas mais pontuais. Mas até para a gente ter a bezerra, ela cresce mais no terço final de gestação. Então ali na hora que a gente pega ali com 60 dias, ela está justamente nesse período, né? E a gente quer que essa vaca chegue ali sem estar obesa. Que aí vai uma série de fatores, né? A reprodução do rebanho tem que estar boa, a dieta do final da lactação ali tem que ter menos amido, que a gente sabe que a vaca no final da lactação ela tem mais sensibilidade à insulina. Se eu usar dietas com mais amido, aí discutir isso é um pouco mais complexo porque cada pesquisador tem uma linha, né? Então tem um professor da Universidade de Michigan que fala que talvez seja aí não passar de 23% de amido, desde que a reprodução também esteja boa. Se também o DEL do rebanho estiver avançado, né? O DEL médio é um indicativo que a reprodução não está boa e esse animal acaba ficando muito tempo em lactação e inerentemente ele vai ficar obeso, né? Mas voltando, professora, para esse ponto aí da vaca seca e do pré-parto, eu acho que ainda se discute pouco a nutrição da vaca seca em si. A do pré-parto a gente tem mais estudos e por isso eu acho que vou focar até mais na parte do pré-parto. Tem um impacto muito grande, né? A gente sabe disso. Para a gente ter um bom colostro, essa vaca tem que ser bem nutrida, né? Eu não sei, aqui a gente pegou algumas mudanças no Nascem para essa vaca no pré-parto. Eu não sei o que você poderia comentar um pouquinho a mais de vitaminas ou as suas observações também das suas pesquisas. Assim, do que a gente lê, aparentemente, o fator mais importante é ela ter bom consumo de matéria seca, então uma dieta balanceada e bem misturada, né? Então, tudo aquilo que a gente fala para uma vaca em lactação. E a parte de microminerais, principalmente, também bastante importante, mas ela só vai comer se ela tiver conforto também, né? Então, assim, você gira e volta, acho que muito para o conforto. Também a gente vê que dentro do lote pode estar tudo redondinho. Dentro do lote vai ter muita variação na produção de colostro. E a gente ainda não sabe muito bem o que é o fator principal para essa variação. Pode ser genética, mas a gente vê, às vezes no mesmo lote tem uma vaca que vai produzir, às vezes, 15 litros de um colostro de altíssima qualidade, a outra vaca produz 5. Né? Então, sim, tem essa variação individual e o mais interessante é que a produção de colostro, que seria só a primeira secreção, hoje é o que a gente chama de colostro, é só a primeira secreção, já a segunda ordenha já é leite de transição, né? Essa produção, ela não tem nenhuma relação com a curva de lactação da vaca. Então, não é porque uma vaca produziu pouco colostro que ela vai produzir menos leite e vice-versa. Então, a curva de lactação está completamente descolada da produção de colostro. Acho isso, assim, bem Uma informação intrigante, né? Interessante. Intrigante. O que será que faz a vaca? Mas tem aspectos, assim, a presença ou não do bezerro,
Então, criaram a ideia da caixa de carinho, não sei se vocês já viram. No Call Signals? Não, é coisa mais antiga até que o Call Signals. Você coloca a bezerra na frente da vaca, numa caixinha, uma bainha portátil com cama e tal. E enquanto a vaca está lambendo a bezerra, ela está sendo ordenhada. E aparentemente isso também auxilia. Então, tem a ver com ocitocina, né? Tem a ver com a habilidade materna. A gente não consegue saber exatamente quais são esses fatores, mas tem algumas estratégias aí. Interessante. Eu não sei, eu não leio tanto sobre isso. A gente pegou um caso numa situação de compost, com cross ventilation, então todo fechado, e estava tendo um problema geral de pouca produção de colostro. E uma das coisas que na época foi discutido lá foi o quê? A fotoperíodo. Por exemplo, a gente tinha as vacas lá, normalmente o que a gente sabe, que as vacas precisam de 16 horas de luz, ou seja, você tinha a luz ligada desde as 4 da manhã e ia desligar às 10 da noite. Certo. E normalmente para a vaca, que o pessoal recomenda 16 de luz e 8 de escuro. Só que para a vaca no pré-parto é o inverso. E o fato delas estarem agregadas juntas, claro que a vaca no pré-parto estava sofrendo o mesmo manejo de luz. Você já viu isso em algum lugar? Acabou de sair um artigo sobre fotoperíodo e produção de colostro, mas não consegui ler ele na íntegra. Então não vou. Eu dei umas pescadas em algumas informações, não vou me arriscar para não falar bobagem, mas acabou de sair. Isso é qualitativo ou quantitativo, você se refere? Ou ambos? Os dois. Tanto em produção quanto qualidade desse E aí nessa fazenda, quando mudou, melhorou. Só que tipo assim, foi tentativa e erro, né? Tirou elas de lá, fez até quando a gente vai, por exemplo, na Colorado, tem um lugar só para as vacas pré-parto, né? Que tem um manejo de luz específico. Claro que é multifatorial, não estou querendo chancelar que é só isso, né? Interessante. Mas é um negócio assim também que às vezes pode se atentar. Tem diferença, né? Também às vezes se é primípara ou multípara, né? Acaba que a primípara produz um pouco menos de colostro, né? Produz um pouco menos, Entendi. Isso já é esperado. Mas quando a gente vê os levantamentos do programa Altacria, sim, tem uma diferença, mas ela não é tão gritante quanto a gente imagina, sabe? Então, depende muito da fazenda, do manejo, do conforto, enfim. Bacana. E, professor, partindo ali para o dia do nascimento, né? Depois que nasceu, quais são os primeiros cuidados aí que a gente tem que ter com essa bezerra? E a gente sabe, né, que a colostragem, ela é o ponto, né? As fazendas que acertam ali na colostragem é crucial. O que eu devo olhar nesse colostro? Volume, qualidade? Eu acho que você tem muito a contribuir. A gente tem as recomendações do Nascem, elas são também um pouco dissociadas do que a gente tem das recomendações mais recentes. Isso ficou meio esquisito, para falar bem a verdade. A gente tem um artigo que é o consenso sobre colostragem, que tem um monte de autor lá, então são autores que trabalham há anos com pesquisa na área de colostragem. E aí a recomendação é retomar a segunda refeição que a gente teve durante anos e que ela sumiu em algum momento, né? Então, na verdade, não foi em algum momento. Em 2008, que tinha a recomendação da Sandra Golden, ela foca na alimentação da primeira refeição, né, no fornecimento da primeira refeição, que era um volume que representa 10% do peso ao nascer da bezerra. Então, nasceu com 40 quilos, eu tinha que fornecer 4 litros dentro de 6 horas e estava tudo certo. Acabou. Então, dali para frente, a maior parte das fazendas já seguia com leite, às vezes até com sucedâneo, e é isso. A gente conseguiu, com essa recomendação de 4 litros ou 10% do peso ao nascer em 6 horas, melhorar muito questões de mortalidade. Mas nos levantamentos do USDA aparece muito ainda morbidade, muita doença, né? E eu até, assim, eu falo em algumas palestras que eu brinco que se é para a bezerra morrer, que ela morra logo. Porque essa história da bezerra ficar doente, isso traz muito prejuízo, é um prejuízo silencioso, né? Às vezes é muito mais caro você ficar tratando essa bezerra frequentemente do que perder a bezerra por mortalidade. Então,
isso também tem que ser colocado em perspectiva. Então, o que a gente tinha lá na década de 90 era uma refeição o quanto antes de 2 litros. Não tinha nenhuma relação com o peso ao nascer. Com o tempo, se entendeu assim, mas como é que faz? Porque a massa de IgG é dependente da qualidade, mas ela deve ser maior para um bezerro que nasce com 45 quilos em comparação com o que nasce 35 quilos. Sim. Então, na recomendação de 2008, aparece essa referência ao peso ao nascer. Então, 10% do peso ao nascer. Na década de 90 ainda tinha 2 litros o quanto antes e mais 2 litros na próxima refeição. Então, a bezerra recebia 4 litros, só que num espaço muito longo de tempo. E a gente sabe que a máxima absorção é até por volta de 6 horas. Depois disso, ela começa a cair rapidamente e, aparentemente, com 24 horas, acabou. Né? Tem trabalho que mostra que é com 20, 22, 24. Já tem trabalho falando que não, ainda absorve mais um pouco, é bem pouco, mas absorve. Enfim, talvez a gente não tenha sensibilidade nas análises para pegar essa absorção mais tardia. Mas, enfim, 6 horas. Então, qual foi a recomendação? Vão pegar esses 4 litros, que representa 10% do peso ao nascer, e colocar todo ele em até 6 horas após o nascimento. E isso, por si só, resolveu bastante da mortalidade, mas ainda muito bezerro doente. E aí, agora, na recomendação primeiro ela aparece em 2019 com um artigo da Sandra Golden, depois 2020, eu me atrapalho um pouco por causa da pandemia, mas acho que é 2020, que é esse consenso que o Lombard é o autor, o primeiro autor. E aí eles sugerem uma segunda refeição de 6 a 8 horas depois. Então, essa bezerra de 40 quilos, no final, ela teria que consumir 6 litros de colostro. Colostro, primeira ordenha. Então, alta concentração de anticorpos, alta concentração de sólidos, gordura, proteína, baixa lactose. Então, 10% na primeira refeição, dentro de 2 horas agora. Então, a gente brinca também que quando a gente alcança a meta, alguém vem e dobra a meta. A gente tá sempre correndo atrás. Clássico. Então, 4 litros até 2 horas e de 6 a 8 horas depois, uma segunda refeição que agora representa 5% do peso ao nascer. Entendi. Então, no total, 15%, que daria em torno de 6 litros se a gente continuar com o nosso exemplo da bezerra de 40 quilos. Dentro aí de 8 a 10 horas. De 6 a 8 horas depois da primeira. Essa é a recomendação. Que somando as 2 horas da primeira, daria... E aí a gente começa a ver... Assim, no artigo fala assim, segunda refeição se a bezerra quiser mamar. Mas, aquela ideia, precisamos garantir. Então, todo mundo começou a passar sonda e a gente começou a perceber que em algumas fazendas isso não está funcionando. Tem fazenda que começa a ter mortalidade por causa disso. E aí, a maior parte já está oferecendo, 10 horas depois da primeira refeição. Para dar um espaço maior. Porque depois que você fornece 4 litros para esse material que é super rico em nutriente, em energia, a bezerra não tem fome para mamar de novo 6 horas depois, às vezes nem 8 horas depois. Então, esse espaçamento auxilia no consumo voluntário pelo animal. Entendi. E de protocolo para avaliar esse colostro, se ele é bom, né? Vamos dizer assim, a bezerra nasceu, mas por algum motivo, a gente primeiro passo tem que avaliar se esse colostro, o que a gente pode avaliar na fazenda? Primeira coisa que eu vou avaliar é se tem grumo. E essa vai ser a única avaliação visual que eu vou fazer, porque a cor, a consistência, isso não quer dizer nada, né? Não tem grumo, não tem sangue, beleza. Então, vamos agora fazer a avaliação com o refratômetro de Brix. Então, vou pingar uma gota no refratômetro, olhar contra a luz. Tem que ter pelo menos 22% de Brix, que é a recomendação do consenso, que representa 50 gramas por litro de IgG. Muitas fazendas subiram a régua também, aí já estão adotando
um mínimo de 25% de BRICS, que daí agora representa 80 gramas por litro de IgG. Então, as fazendas que têm vacas que não produzem esse colostro com 25 acabam lançando mão de colostro em pó para adensar, né? Então, tem uma regrinha lá de quantidade, quanto você põe por litro para subir 1% de BRICS. Então, o refratômetro de BRICS, ele é essencial, ferramenta essencial dentro do bezerreiro, né? E, fora isso, interessante entender a carga microbiana, né? Ter um entendimento de qualidade microbiológica. Então, hoje a gente tem estratégias para fazer isso dentro da fazenda. A gente tem placas em que eu vou lá plaquear o colostro, tem que diluir isso, porque tem muita célula ali, né? Tem muito micro-organismo, então tem que diluir. E o problema é que eu tenho o resultado só 48 horas depois. Então, fazer essa avaliação é importante para você entender se você está tendo higiene durante a ordenha, higiene dos utensílios, enfim, você vai ter um entendimento. Se você fizer isso com frequência, né, você vai chamando atenção, treinando o funcionário, tal, prestando mais atenção com limpeza. Mas algumas fazendas que mandam todo o colostro para o freezer, para o banco de colostro, conseguem ter isso como um critério para checagem, para avaliação. Tá? Então, tem fazenda que só usa banco. A vaca entrou em trabalho de parto, eu já começo a descongelar colostro. Nasceu o bezerro, eu vou fornecer. Esse colostro descongelado, ele já tem a medida de BRICS e ele já tem a medida de qualidade sanitária. Né? Legal. E aí, o bezerro nasceu, vai receber o colostro e a vaca vai para a ordenha, vou ordenhar, vou medir BRICS, acondicionar, vai para o banco de colostro, tira uma amostra antes para fazer a contagem microbiana. E aí ele fica lá pendente. A hora que sai o resultado da contagem microbiana, ele permanece no banco, ele é descartado. Entendi. Professora, só voltando um pouquinho nas recomendações, por exemplo, se eu tenho uma fazenda e uma situação assim, ó, seria até as 2 horas, né, pós-nascimento, você faria a primeira dose com 10% do peso do bezerro, e ali faria mais meia dose dentro de 6 a 8 horas, não é isso? Perfeito. Em uma fazenda, às vezes uma fazenda pequena, enfim, ou que não tem operacional suficiente, por exemplo, chega o pessoal de manhã para fazer a ordem e dá uma checada ali no lote, né, que está para parir, no pré-parto, e às vezes pariu uma vaca, e ele não sabe exatamente, mas às vezes tem ali, por exemplo, sei lá, 4 horas que já nasceu. Eu priorizo esse posicionamento de fazer uma dose e repetir ela depois, concentro mais a dose, assim, ou independe disso? Se você fizer a dose de 10% do peso ao nascer, como eu falei antes, você já resolve a questão da mortalidade. Então, a primeira dose, ela tem que acontecer. Tem que acontecer dentro dos 10%. Eu falo que assim, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, que eu fui fazer estágio lá, e era uma fazenda a pasto que era concentrado os partos, né? Então, dentro de 30 dias, paria 600 vacas. Era de 30 a 50 nascimentos por dia. Então, a gente tinha turno realmente para checar, os spring cows, que eles chamavam lá, né? De, sei lá, 2 em 2 horas, a gente estava rodando com a motinha as vacas do pré-parto, e a gente conseguia fazer isso de uma forma muito eficiente, né? Porque o serviço era realmente intenso e concentrado e focado naquilo. Então, a gente conseguia fazer isso de uma maneira bem funcional, operacional, mas uma fazenda menor ficou assim um pouco... Se eles conseguem operacionalizar... Assim, também, tem algumas coisas que dá para resolver isso. O primeiro é que a maternidade ela tem que ser próxima de local de passagem, numa fazenda pequena. Maternidade tem que ser em frente ao escritório, por exemplo, em frente ao refeitório, sanitário, enfim. Tem sempre alguém passando lá. Eu não sou responsável pela maternidade, mas eu vou avisar, viu? No grupo do WhatsApp da fazenda, tem vaca parindo. Talvez câmera até, né? Se for... Sim, uma fazenda pequena, às vezes, também não vai ter
soluções para pôr câmera, por exemplo. Mas se você pensar, isso que você está falando é mais ou menos o que acontece com os partos noturnos. A gente não sabe exatamente, mesmo quando tem ronda, se o sujeito chegou lá e o bezerro já está ali em pé, por exemplo, ele não sabe quanto tempo faz. Não sei de quanto em quanto tempo esse cara passa na maternidade, entendeu? Uhum. Mas aí, o que vai fazer? Vai dar a primeira dose cheia, vai dar os 10% e depois segue com a segunda dose. Perfeito. Esse é um desafio, né? Porque tem um gap ali na fazenda de 10 da noite até 6, até 4 da manhã. É. Que Não se, tem ninguém por ali. se esse Vai dar bezerro 6 nasceu então. 10 horas da Aham. noite, ele vai... Ficar 6 Então horas. tem que, ali. na hora que viu, já tem que dar. Não Sim. pode Cochilar. se dar um luxo. E é assim, muita gente fala assim, o bezerro tá barrigudinho, já mamou. Mas você não sabe quanto ele mamou, você não sabe se o que ele mamou Da mãe atende direto, o né? critério de qualidade. Então, tem que fornecer. Uhum. E esse ponto é crucial, né, professora, da parte de contagem bacteriana total, porque uma alta contagem, né, por falta de higiene na hora da ordenha, ela já consome as imunoglobulinas do próprio leite, né? Quanto mais sujo esse leite estiver contaminado, Na verdade, assim, só para a gente ajustar a fala, não consome, né? É que o anticorpo ele vai se ligar ao micro-organismo, Sim, que é isso que ele faz, e aí ele fica indisponível para ser absorvido, isso. né? E fora isso, o micro-organismo, além dele se associar, o anticorpo se associar ao micro-organismo, os micro-organismos também se associam ou se ligam à parede intestinal, causando dano. Então, diminui a eficiência de absorção também. Então, tem 2 problemas, né? Isso que é o consumir ou deixar indisponível Sim. e atrapalhar a absorção. E esse também é um problema silencioso, porque poucas fazendas medem. E aí fala assim, tô com mortalidade altíssima, mas olha os BRICS do colostro, olha o volume de fornecimento, tá tudo certo. Aí quando você vai e faz de uma amostra, você vê que tá caótico. Né? E a gente tem um projeto de doutorado, acho que o trabalho é de 2000, não sei se é 2017 talvez, que é do Glauber Santos, em que a gente rodou várias fazendas coletando o colostro dos bancos. Então, ia lá e falava assim, você me dá uma amostra? Então, a gente tem lá um banco de dados com 50 amostras e a gente viu que desse total, acho que dá 24% das amostras somente atendiam os 2 critérios de qualidade. BRICS e CBT. Só 24%. Olha só. Ou seja, tem lá 75% das amostras, quer dizer que eu tenho 75% dos bezerros nascendo com risco de ter falha na transferência de imunidade passiva, porque não atende um dos critérios. Né? E é razoavelmente simples de resolver. Tem estudo com colostragem de 1910. Nós estamos em 2025, ainda com fazenda, né, com problema com isso. E, assim, não é falta de extensão, não é falta de informação, porque, ainda mais hoje, a informação está na palma da mão. Né? Então, é mais é a motivação. Né? É igual a história do estresse térmico da vaca. Sim. Né? Então... Aí eu acho que também isso aí entra muito na gestão, como construir um time de bezerreiro que gosta de fazer aquilo, bem treinado, bem capacitado, que tenha reciclagem. Porque sai uma pessoa, 2, destabiliza tudo. Sim. Porque são uma série de processos para serem apreendidos, né? E para entender. E eu vejo hoje também que tem algumas fazendas, principalmente as do Alta Cria, claro que são um grupo de fazendas que querem melhorar, né? Porque eles já querem... Tem o foco Estão nisso, medindo, né? pelo menos, para ter a régua de onde estão, né? Porque a maioria nem sabe onde que existe o problema, né? Mas um outro ponto também, que é um outro manejo que é muito adotado em algumas fazendas, é medir essa transmissão de imunidade. Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho quanto fazer, como fazer, quais são essas referências. A gente, né, na avaliação, que a gente vai coletar uma amostra de sangue da bezerra e usar um refratômetro. E nessa avaliação eu posso usar tanto o refratômetro de proteína quanto o de BRICS. Eles trazem leituras diferentes. O equipamento é idêntico,
Ele é igualzinho. E isso traz bastante confundimento, porque como a escala é diferente, eu tenho expectativa de valores diferentes de acordo com a ferramenta que eu estou utilizando. Então, também tem muito erro nas fazendas por causa disso. E hoje o que a gente fala é, esquece o refratômetro de proteína, vamos usar só o de Brix. O que tem na maternidade é o que vai ter no bezerreiro. Ah, mas vou ter que comprar outro. Fih, custa R$100. Se você salvar uma bezerra, já mais do que pagou isso aí. E é um equipamento que dura anos. Você precisa ser bem artista para quebrar. Né? Diferente do que era o colostrômetro antes, né? Você olhava, o vidro já rachava. Então, é assim, muito, muito simples de usar. Vou treinar. A pessoa que sabe usar o refratômetro vai saber fazer as duas medidas. Então, é assim, a gente tem uma alta correlação de Brix com anticorpos séricos. Aparentemente, até 7 dias de idade. A maior correlação é entre 24 e 48 horas. E é isso que a gente usa em pesquisa. Né? Então, quando vocês abrirem um artigo, vai estar sempre lá 48 horas. Mas eu preciso fazer com 48 horas, no segundo dia de vida do animal? Não, eu posso fazer até 7 dias. Tá. E tem trabalho que sugere até que eu posso fazer até 10 dias. Tá? Ok. Só que depois de um determinado momento, essa correlação vai ficar mais fraca, porque eu tenho outras proteínas circulando ali que pode trazer um confundimento no Brix. Tá? Então, assim, quando você usa essa estratégia de 7 dias, ela é perfeita. E, assim, ela casa bem para muitos consultores, porque eu vou uma vez por semana na fazenda, então naquele dia coleta sangue de todos os animais que nasceram naquele dia para trás, né, ou 2 dias para trás, e avalia todo mundo. Mas o que eu costumo dizer é que eu não preciso fazer isso, porque o tratador, ele consegue fazer. Eu não preciso de um veterinário para fazer avaliação de Brix no soro da bezerra. Né? Então, esse ensinar também gera o resultado mais rapidamente, de forma autônoma, né? Não preciso esperar o veterinário vir, o zootecnista vir para fazer isso. O tratador pode fazer isso. E isso traz uma coisa que você chamou um pouco a atenção, que é a questão da equipe, como a equipe se comporta. Quando você treina a equipe em algo como isso, que aparentemente só o veterinário, o doutor vai fazer, tá? E o tratador está fazendo, ele cria um comprometimento maior, ele tem assim, uma sensação de pertencimento à equipe, e isso muda muitas coisas, sabe? Então, muitas vezes eu vejo assim, às vezes eu vou em fazenda, estou fazendo uma coleta, tá lá o veterinário. O veterinário, ele mal conversa, ou o zootecnista, ele mal conversa com o tratador, os funcionários que estão ali no dia a dia. Ele fica conversando com o gestor, com o gerente da fazenda. O que o gerente da fazenda sabe dos detalhinhos do dia a dia? Pouco, né? Então, a equipe é que tem que interagir com essa pessoa para ir ajustando, fazer aquele ajuste fino, sabe? E a reciclagem também é extremamente importante nesses casos. Mas é uma medida super simples que permite também a gente rastrear. Precisa anotar tudo. Quem pariu, que horas pariu, quanto produziu, qual foi o Brix, quanta bezerra recebeu, que horas recebeu a segunda. E lá no final eu vou ter o Brix do soro da bezerra. Que mede a eficiência de tudo. Se tá tudo certinho para trás, mas o Brix da bezerra tá baixo, tem alguma coisa errada. Sim. Vamos identificar isso. Se eu vi lá que na primeira refeição a bezerra não tomou os 10% e não passaram a sonda, por algum motivo, ela já teve uma dose menor de consumo, já consigo, entendeu? Já consigo entender. É parto noturno, já sabe. Ela nasceu, demorou, tal, diminuir a eficiência. Então, assim, essa anotação ela é bastante importante para conseguir resolver os problemas e aumentando a eficiência de maneira geral, né? Não pensando em um animal. E aí, essas coletas, o ideal
Assim, a sugestão é fazer em pelo menos 20% dos animais a coleta de sangue para medir o Brix. Mas se puder fazer em todos os animais, melhor ainda, né? Então, tudo depende também do investimento em tubo de sangue. Dá para fazer com uma seringa, não é? Você não precisa de um material super específico, E sabe? como é no soro, não precisa da centrífuga, só deixar Só deixar de sorar, né? Então, tem fazenda que coleta, puxa com a seringa na jugular, puxa, deixa a seringa, né, deitadinha para ele coagular, formando aquele bisel, fica fácil de tirar o soro, você pinga, mediu, acabou. É bem simples. Acho que a grande dificuldade assim, de vários setores dentro de uma fazenda é tal do histórico de informação, né? Sim. Você criar cultura no pessoal, tanto do dono, gerente, enfim, os funcionários, de registrar a informação, né, do que foi feito, como foi feito. Acho que Mas você sabe, assim, eu vejo que tem muita fazenda que mede tudo. O que você pedir na fazenda tem, mas ninguém usa. Então, também, assim... não adianta o dado não usar, não interpretar. Não adianta medir um monte de coisa, que isso também traz trabalho a mais para a equipe, mas não usar, né? Aquele dado. Então, precisa usar o dado para melhorar as coisas. E às vezes também tem assim, a gente mede isso, mas não sei onde está o caderno, sabe assim? Então, complicado. E a velocidade de tomar decisão, às vezes vai para um caderno, para depois isso ir para um Excel, para virar um gráfico, para ficar mais amigável, para ser discutido, já perdeu um delay aí gigante, né? Sim. Quando faz. Mas é muito interessante. Eu vejo assim que tem que ter muito treinamento, porque essa parte de tirar sangue da jugular, se o cara não é muito treinado, por mais para nós seja comum, o cara vai furar a bezerra novinha em vários pontos ali, né? Nossa, é muito facinho, Gustavo. Mas eu já vi gente errar. A gente ensina aluno de primeiro ano da graduação a coletar sangue, fazer essas medidas e vai super bem. É muito mais jeito, tem que ter paciência. Sim, sim. Não é para jogar o bezerro no chão, né? Isso é uma coisa que incomoda bem. O pessoal derruba o bezerro, torce a cabeça até o bezerro cair. Não é assim. Então, a gente ensina a deitar o bezerro, né? Fazer um garrotinho para veia aumentar. Tira. Então, assim, é simples. É só ter paciência de ensinar. Mas tem uns que... mas tem que identificar as pessoas corretas, porque assim, tem gente que tem habilidade motora para algumas atividades, tem outros que têm, sei lá, identificar quem é a pessoa certa, né? Talvez para poder fazer cada atividade. Né? E a referência do número é qual, professora? Para o Brix, no caso aí. Então, agora, antes a gente tinha o que a gente chama de visão dicotômica, passou, reprovou. E esse valor era um Brix de 8,2, se eu não me engano. Eu já nem lembro mais. Agora, o que a gente faz é coletar o maior número de animais possível e classificar. E tem uma tabela lá que fala assim, maior do que 9,4 seria o excelente. Então, assim, a meta é todo mundo ser maior do que 9,4. Depois disso, que é o bom, é de 8,9 a 9,3. Então, tem diferentes faixas e tem quais as porcentagens que precisam estar distribuídas nessas categorias. Então, mais de 40% nesse 9,4 e, se eu não me engano, 30% nessa segunda faixa. E ainda tem, assim, no ruim, que é menos que 8,1, talvez. Não me lembro os números exatos, mas a gente ainda, no artigo do consenso da colostragem, 10%. Fala assim, poxa, mas isso aí... E no padrão ouro nacional, isso a gente já diminuiu. A gente aceita 5%. Que é pensar nos partos noturnos. O parto noturno, eu vou ter uma porcentagem de partos noturnos, então, sim, biologicamente aquilo é aceitável, partos mais difíceis, tal. Então, de 100 bezerros, 5 bezerros podem estar naquela faixa. Se eu tiver mais do que isso, eu estou com um problema na eficiência. Sim. Então, é uma visão mais holística também de como a gente avalia a colostragem. E a maior parte das fazendas hoje estão usando a sonda, né? Usam. Isso com menos medo. Sim. Que eu acho que isso aí garante, né? Eu lembro quantas vezes na graduação ia dar colostro para bezerrinha
E às vezes a gente estava lá em Lavras, né, fazendo o professor Marcos, nós que fazíamos a ordenha da noite lá, né? Aí nasceu uma bezerra 10 horas da noite. E o último ônibus pra gente ir embora era às 11. E a bezerra nasceu e você com a mamadeira, não é, e ela não queria mamar, ela dá 4 bocadinhas e vira pra lá, fica fazendo hora. Na época não tinha sonda, né? Então acho que até pro funcionário, desde que ele aprenda a usar a sonda, né? É uma ferramenta também assim crucial porque agiliza o trabalho, garante. E às vezes a chance do cara fazer mal feito na mamadeira por conta de não ter paciência. Tem bezerra que pega rápido, tem bezerra que não pega, né? O sucesso é muito maior. E assim, agora a gente tem mais dessas ferramentas disponíveis para comprar no Brasil, né? Quando eu estava na graduação, no mestrado, se quisesse uma sonda, você tinha que comprar uma sonda da NASCO. Tinha um representante da NASCO no Brasil e era uma fortuna. Hoje, você já acha sonda, você entra no Mercado Livre e tem sonda para comprar. Então, é mais fácil. E aí, naquela época, o pessoal pegava, assim, mangueirinha de chuveiro, né? Que eu brinco que aquela mangueira não serve nem para o próprio chuveiro. Né? Não serve nem para o chuveiro. O pessoal usava aquela mangueira, fazia uma gambiarra com garrafinha. Nunca funcionava, né? Ia para falsa via. Então, hoje a gente tem mais ferramentas. O treinamento é maior, o entendimento da importância disso também é maior. Então, acho que melhorou bem. E nessa segunda fase, né, professor, que a gente entra na parte de dieta líquida, o que o Nassen trouxe de inovação nesse ponto? Queria que você comentasse um pouquinho e também o que vocês observam para o Brasil ou se tem uma discrepância, como você disse, da colostragem entre o Nassen e o que os autores acham, também nesse tema aí. Assim, antes de entrar no aleitamento especificamente, nos últimos anos pareceu bastante a importância do leite de transição, né? Sim, que é um período ali que a gente acabou também perdendo a oportunidade de fornecer uma dieta mais densa em nutriente, porque ela ainda tem mais gordura e mais proteína, e ela ainda tem uma série de compostos bioativos que já foi assim, mostrado que promove desenvolvimento intestinal e isso melhora ganho de peso, diminui a ocorrência principalmente de diarreias. Então, tem um monte de benefício, né? Então, talvez de uns 5 anos para cá, um pouco mais, por aí, a gente começou a ter os primeiros trabalhos mostrando isso. Então, saímos de novo da ideia de dar uma refeição de colostro, foi para 2 refeições de colostro e depois o leite de transição antes de entrar na dieta líquida propriamente. A gente ainda não sabe por quanto tempo que é bom fornecer esse leite de transição e qual é a composição que ele tem que ter. Porque as fazendas não conseguem muito ter logística para ordenhar as vacas que ainda estão limpando o leite, separar isso e mandar para o bezerreiro. Então, a logística é muito ruim e aí a gente começou a ter gente diluindo colostro de menor qualidade em leite para mimetizar, para imitar um leite de transição, ou adicionando colostro em pó em leite, ou às vezes em sucedâneo também, para fazer a mesma coisa. Só que a gente não sabe bem qual que é a dose, quanto que tem que ser. Também fica meio complicado a gente adotar valores decrescentes de BRICS para imitar o que aconteceria naturalmente com a bezerra mamando na vaca. Então, sim, isso a gente ainda não sabe bem, mas a gente entende os benefícios. Então, diminui doença, melhora desenvolvimento intestinal, aumenta ganho de peso. Bacana. E aí, a gente entra na dieta de aleitamento propriamente. A gente já sabe de anos dos benefícios de uma alimentação mais intensiva, né? Uma maior taxa de alimentação. O Nassen, ele muda um pouco a nomenclatura, porque a gente vinha falando assim, aleitamento tradicional ou convencional e aleitamento intensivo. Só que na literatura mais antiga, aleitamento intensivo já era a partir de 15% do peso ao nascer do animal. Então, quer dizer que uma bezerra recebendo 6 litros por dia já seria considerado intensivo. Isso
Não é mais, né? A gente fala Sim. assim que os 6 litros é o novo convencional. Né? Então, isso aparece bem claramente e o Nassen sugere altas taxas de alimentação. Então, o correspondente lá são 900 gramas de matéria seca, é o correspondente a 7,5 litros pelo... 7,5 litros pelo menos de uma dieta líquida a 12,5%. E aí, assim, critica bastante os aleitamentos mais restritos, que é 4 litros, aquele antigo 4 litros. Acho que faz tempo que eu não vejo uma fazenda fazer isso, mas não faz muito tempo. Né? Ainda tinha produtor com 2 e 2, 2 de manhã, 2 à tarde. Isso fez parte de uma época, né? Fala assim, ai meu Deus, a gente fez tudo errado durante anos. A gente não fez tudo errado durante anos, senão a gente não teria vacas de alta produção. Concorda? Claro. Sim. Então, assim, a gente podia ter vacas de ainda maior produção. Sim. Mas a gente não fez nada de errado. A gente fez algo que era recomendado naquela época. E uma historinha bem contada pela indústria. Eu vou fornecer menos, o animal vai consumir mais concentrado, isso diminui o preço da bezerra desaleitada e o rumen desenvolve. Fechou. Né? Uma história bem redondinha. Os sucedâneos, na época, não eram de boa qualidade. Então, também eu brinco que é a dose do veneno, né? Quanto mais você fornece, maior é o desafio no intestino do animal, mais diarreia, mais mortalidade. Então, vamos fornecer menos, o bezerro vai depender menos disso, começa a consumir mais concentrado. Só que a gente desaleitava animais muito mais leves, né? E isso depois se mostrou como algo que podia diminuir o potencial de produção desse animal quando entrasse em lactação, né? Na verdade, o oposto. Os trabalhos mostram que quanto maior o ganho de peso desse animal durante essa primeira infância, né, a primeira fase, maior é o potencial de produção de leite futuro. Aí isso também a indústria deu uma enviesada na informação, fala assim, quanto mais leite ou quanto mais sucedâneo, quanto mais dieta líquida o animal receber, maior vai ser o ganho de peso, vai ser a produção de leite. Então, tomou mais sucedâneo, tomou mais leite, vai produzir mais leite. Mas não é bem isso, é o ganho de peso. Sim. Né? Então, e a gente consegue alto ganho de peso com dietas que não precisam compor lá 10 litros de leite por dia, que é o que a gente vê em algumas fazendas em Castro. Sim. 10 litros, 14 litros. Sério? Né? 14 litros por dia. Assim, eu até na pandemia eu falei bastante sobre isso. Para mim é antiético isso, fornecer 14 litros de leite para um bezerro. Não, o bezerro não precisa de tudo isso. Claro, quanto mais eu fornecer, mais a eficiência, né, ganhos, aumentos reduzidos, né? Então, incrementos decrescentes. Né? Incrementos decrescentes. Então, assim, a gente pode chegar num ponto ótimo ali, em que eu vou ter alta taxa de ganho de peso, que é isso que eu quero, para essa bezerra se tornar uma vaca bastante produtiva. Então, tem toda a questão financeira do investimento, investimento de longo prazo, 24 meses pelo menos, se eu conseguir fazer essa bezerra entrar na primeira lactação com 24 meses, e ela só vai se pagar, aparentemente, no início da segunda lactação, às vezes no meio da segunda lactação. Então, é um investimento de longuíssimo prazo. Sim. Né? Então, tem que considerar isso também. Às vezes, a pessoa olha só para o bezerreiro, custa tanto, tal, mas tem que entender esse custo total. Quanto que eu vou pagar isso? Em que momento esse animal começa a se pagar? Entendi. E aí, a gente vê, assim, o Nassen, ele não faz muitas recomendações, assim, até na parte de dieta sólida, que é um assunto que eu gosto mais de trabalhar, ele é bem tímido, ele não faz recomendações fortes, assim, tanto de amido, tanto de proteína, não tem nada, assim, muito, sabe? Sim. Pontual. Até tem uma tabela que tem dietas desde 16% a 24% de proteína, tem dieta, acho que com 20% até 40% de amido. Então, é a tabela que tem lá. Você fala assim, então, mas qual que é a recomendação? Tem uma recomendação, você tem que ajustar isso. Vai depender de ingrediente,
de FDN, enfim. Mas voltando para a dieta líquida, eles deixam claro que as alimentações mais restritas não vão atender a exigência de um animal para ter bom potencial de produção de leite futuro, que o ideal é, né, essa alimentação com maior massa, né, maior gramas de matéria seca por dia, proveniente da dieta líquida. E aí fala também um pouco da questão do desaleitamento gradual, que é importante para a gente não perder esse investimento, né? Quando começou a história do aleitamento intensivo, o pessoal dava um monte de leite e fazia um desaleitamento abrupto. O que acontece? Você dá muito dieta líquida, o animal não consome concentrado, não prepara rumen. Quando desaleita, o animal perde peso, né? Isso, como eu também costumo falar, é a mesma coisa que virar um latão de leite no ralo. Né? Você fez o animal ganhar peso e depois você fez. O seu manejo errado fez ele perder peso. E aí, junto com essa redução no desempenho, não é nem redução de desempenho, né? Acaba o desempenho, não ganha nada, perde peso, vem doença. Então, o custo é ainda maior. Então, o Nascem traz bastante isso, traz a questão da composição dos sucedâneos terem proteína de origem láctea. Né? É importante. O capítulo de Bezerras, ele é a maior parte dele é uma grande revisão de literatura. Para quem acompanha o que vem vindo, para mim não tinha muita novidade, sabe? Sim. Então, mas é um bom documento, até para consulta. Eu falo assim, puxa, como é que era aquela informação? Você vai lá rapidinho, você acha a informação. Professor, esses 900 gramas de matéria seca oriunda de leite, né? Isso aí vai até quanto tempo? Como é que fica? Se você pegar e fazer uma conta, sei lá, 900 gramas de um animal de 35, 40 quilos, vai dar uns 2,5%, né? Mais ou menos. E até quando que eu estendo isso oriundo de dieta líquida? Isso também é algo que é bem discutido, porque assim, a gente tem dados, tem um dado do Jim Quigley, não é uma meta-análise, porque são dados deles, mas ele fez simulações com dados, um banco de dados deles lá da Cargill, e ele mostra que o animal está pronto para ser desaleitado quando ele acumula um consumo de carboidratos não fibrosos de 15 quilos. Tá. Então, vamos imaginar, ele recebe um concentrado que tem 50% de carboidratos não fibrosos, que já é muito. Tá? A gente tem experimentos com isso, mas já eram concentrados mais quentes, assim, para usar o termo de quem trabalha com vaca. Então, se ele come 1 quilo, ele comeu 500 gramas, meio quilo de CNF. Se eu for somando isso diariamente, a hora que ele alcançar 15 quilos, ele está com o trato gastrointestinal pronto para assumir exclusivamente a dieta sólida. Então, posso desaleitar. Então, ele vai ter fermentação acontecendo de maneira eficiente. O intestino também está auxiliando com degradação de amido. Porque a gente fala muito de desenvolver rumen, mas o intestino também passa por alterações e a eficiência aumenta depois, né? E aí, o que a gente vê, assim, na literatura internacional, a gente tem trabalhos, principalmente os americanos, que o bezerro começa a ser desaleitado com 49 dias. Quando a gente faz isso aqui, é um desastre. A gente tem um trabalho recente que a gente resolveu seguir e não vai. O animal não tem o mesmo ganho de peso, não desempenha bem, perde peso na semana seguinte ao desaleitamento, porque a gente não consegue alcançar os consumos de concentrado que a gente vê na literatura internacional. Então, isso pode estar associado com calor, com conforto, com as próprias misturas, os tipos de coxo, tudo que a gente usa aqui que é diferente do que se usa fora. Né? Quando eu peguei dados nossos do bezerro experimental da Exalc e fiz o cálculo dos 15% de CNF acumulado, eu cheguei a depender dos artigos que eu uso, do banco de dados,
a gente chegou lá desde 82 dias até 93, por aí. Para acumular Pra, esses 15 quilos. Então, é assim, o que a gente faz de... Eu fiz muito e faço ainda. Assim, a gente pode desaleitar o animal com 60 dias. Isso muito baseado na literatura americana, internacional. Mas eu acho que talvez a gente esteja desafiando mais os animais, sabe? Ao mesmo tempo, a gente ainda não tem a maior parte dos nossos produtores fornecendo volumes tão altos como eles fornecem. Por exemplo, 8 litros durante o período todo e depois faz um step down, diminui para 4, por exemplo, e desaleita. A gente tem a maior parte fornecendo 6 litros por dia. Entendi. Então, tá? Talvez os nossos ganhos vão ser menores mesmo. E talvez seja melhor a gente fornecer um pouco menos, por mais tempo, e desaleitar o animal com a certeza que ele está pronto, do que tentar fornecer um monte de leite e aí se atrapalhar com o processo de desaleitamento e o animal perder peso. Então, assim, hoje é só uma coisa assim, que a gente olha bastante. E até no Sim Leite, ano passado... Foi ano passado, né? Ano retrasado. Retrasado, O ano retrasado, eu fui falar de desaleitamento. Né? E no texto, eu falo lá que o período de aleitamento, ele é um paradoxo para o nutricionista. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer o animal ganhar bastante peso, e isso eu vou conseguir facilmente com a dieta líquida, eu tenho que fazer ele consumir concentrado para desenvolver rumen. Então, eu tenho que colocar esses dois componentes da dieta na balança para fazer com que ele ganhe bastante peso, e isso eu vou conseguir com a dieta líquida, mas que ele também, ao final do período, tenha o rumen desenvolvido para eu conseguir desaleitar ele de maneira eficiente, sem ele perder peso. Entendi. E pensando num protocolo, eu sei que tudo é ajustado para a fazenda, mas o que seria o ideal, talvez, esses 8 litros que atenderiam o consumo de 900 gramas do NAS tranquilamente, e a partir de quanto fazer o step down? Se é também uma técnica boa. O que a gente tem feito no bezerreiro experimental, e tem funcionado muito bem, na primeira semana, ficar com 6 litros, porque a capacidade de consumo ainda é pequena. Às vezes o bezerro... Tem bezerro que vai tomar, mas na média vai ter sobra de leite, se eu quiser fornecer 8 para todo mundo. Então, dá 6 para todo mundo. 2 refeições. 2 refeições. Na segunda semana, sobe para 8. E eu posso ir com 8 litros, segunda, terceira, às vezes até a quarta semana, e aí fazer um step down para 6 litros, por exemplo. E vou mais 2, 3 semanas ali, posso fazer outro step down para 4 e depois desaleitar gradual, ou então, dos 6 litros, desaleitar gradual, diminuindo 1 litro por dia, 1 litro a cada 2 dias. Entendi. E acompanha... E tem funcionado super bem, porque na segunda e terceira semana é quando a gente tem, nos nossos sistemas aqui, maior ocorrência de diarreias, e isso faz com que a exigência do animal aumente. Quando a gente deixou de fornecer 6 litros e passou para 8, a gente deixou de ver queda no ganho de peso. A gente sempre via uma quedinha assim, sabe? Nessa semana das diarreias. Nessa semana das diarreias. A gente deixou de ver isso nos nossos experimentos. Outro ponto que eu acho que vale a pena chamar a atenção é muita gente usa o leite de descarte para bezerrada. E aí entra também um ponto que esse leite de descarte, além da parte de contaminação e tudo mais, a gente tem a questão também dos sólidos, né? Às vezes o cara tá dando ali os 8 litros e não tá dando as 900 gramas, né? Então, o que tem de novo nessa parte de uso de leite de descarte? Tem que descartar mesmo? Pode dar para bezerra? Se der, o que tem que fazer? O que tem que tomar de cuidado? Assim, tem 2 pontos que você chamou a atenção. O primeiro é a carga microbiana. Para resolver isso, o ideal é pasteurizar. Então, eu vou pasteurizar. Só que o que a gente vê... Assim, muitas fazendas com pasteurizadores que não são eficientes ou com protocolos de pasteurização muito ruins. Então, pasteuriza e deixa o leite lá a 37 graus o dia inteiro. Pasteuriza de manhã, fica o dia inteiro a 37 graus.
tá perfeito. A estufinha ali, para Crescer. aquela bactéria que Aquela escapou bomba. da pasteurização crescer. E isso tem trabalho da década de 90 nos Estados Unidos mostrando que muitas vezes nas fazendas que na época usavam pasteurizador, então vejam, a gente está, sei lá, 30 anos para trás, né? Que a gente vê isso aqui, que o leite pasteurizado que chega no balde da bezerra, ele tem uma qualidade sanitária pior do que antes da pasteurização. Olha Não só. faz o menor sentido, Nenhum. né? Do investimento, toda a parte de, né, de Sim, gestão, o sim. trabalho envolvido e tal. Então, preciso de um pasteurizador que vá ser eficiente na pasteurização, mas que refrigere até o momento de fornecer, ou eu ter um protocolo de que eu vou pasteurizar aquele material logo antes do fornecimento. Terminou a pasteurização, ele vai chegar lá a 38 graus, 40 graus, que seja, vou fornecer para a bezerra. Uhum. Para não ter esse tempo de deixar crescer. E a outra coisa é a variação na composição nutricional, né? Então, hoje a gente tem produtos no mercado que fazem essa correção, né? Tem estratégias também, você pode medir o BRICS. A gente está com um trabalho em avaliação no Dairy Science Communication exatamente com isso, que é comparar se a melhor estratégia para essa correção, ou às vezes para o enriquecimento, eu vou adensar o leite está com 12,5%, mas eu quero fornecer mais nutrientes, quero ir até 14%. Então, eu vou colocar um pó ali, pode ser um sucedâneo ou pode ser um corretor de sólidos, que são produtos com composição um pouco diferentes. Então, eu vou medir no refratômetro de BRICS, de novo, vai ser o único refratômetro que a gente tem na fazenda, vou medir, e aí tem uma tabelinha lá, quanto que eu vou adicionar do corretor ou de sucedâneo para aumentar os sólidos. Ou eu pego um histórico médio do BRICS, ou do teor de sólidos, né? Desse leite descarte e crio uma dose fixa. Nosso trabalho é isso, é comparar a dose fixa com o BRICS medido diariamente. Porque o tratador não quer mais esse protocolo. Ele quer chegar, adicionar o pó e vamos embora. Né? Não ficar lá medindo para daí ir na tabela tal. Então, a gente viu que não tem diferença. E isso, assim, facilita bastante o dia a dia, né? A rotina para a alimentação. Professor, e quando que entra e como que eu vou introduzir a forragem dentro dessa dieta para bezerrada? Essa é uma pergunta de milhão. Né? Como é que o Alexandre Pedroso fala? Caiu no concurso da NASA. Assim, a gente tem... Os trabalhos clássicos de desenvolvimento ruminal mostram que forragem não tem efeito nenhum, não tem impacto nenhum. Só vai aumentar o tamanho do rumen, o volume, né? Porque desenvolve musculatura, mas isso não aumenta a capacidade absortiva e de metabolização daquilo que é absorvido. E quem vai fazer isso é propiônico e butírico. Certo. E ácido propiônico e butírico vão ser oriundos de fermentação, basicamente, de alimentos concentrados. Então, tudo é focado em concentrado. Alimento concentrado em grão, né? Em amido, carboidratos não fibroso. Né? Não à toa tem lá os 15 quilos acumulados. Mas, assim, com o passar do tempo, aconteceram duas coisas. De novo, essa conversa muito certinha, ela fez com que a gente negligenciasse fibra nas dietas de bezerros jovens, né? Especialmente quando todo mundo tirou os animais de piquetes e colocou em galpão. Então, a gente vê bastante animal comendo cama e o Nassen chama atenção disso, fala assim, se o bezerro for alojado em cama de palha, não precisa colocar forragem na dieta, porque ele precisa ter forragem à disposição, porque ele vai consumir cama. E a gente vê isso, a gente tem experimento com abates, né? A gente teve abate com 7 dias, quando a gente abriu o rumen tinha serragem, né? Então ele está comendo palha ali, de alguma forma, talvez para resolver isso. Pode ser um confundimento também, que
comportamento oral de um animal que curiosidade, né? Igual uma criança. Né? Então, assim, não dá para saber exatamente. Mas a gente negligenciou isso e a gente vê muito assim no final do período de aleitamento, os bezerros às vezes diminuindo o consumo e tendo fezes mais fluídas e acinzentadas, que são típicas de acidose. Né? Uhum. Muitos pesquisadores falam assim, bezerro não tem acidose, porque o rumen dos bezerros ele já é naturalmente mais ácido. Os pHs que a gente vai medir realmente são menores, mas a gente tem sinais clínicos de acidose. Então, lesão. Usar o pH de vaca para bezerro, talvez isso não seja o correto. Uhum. Mas o bezerro, ele está com um desafio de saúde ruminal, a gente sabe disso. Consome menos, tem diarreia, e a hora que você abre, tem paraqueratose, por exemplo. Então, tem um problema ali, está faltando fibra. A gente não tem recomendações de quanto tem que ter de FDN concentrado de um bezerro. A gente tem um dado num livro do Davis e Dreckley, que é um livro de 98, que é meio uma bíblia, assim, de quem trabalha com nutrição. Lá tem uma faixa de recomendação de 15% a 25% de FDN e é só. E o Nassen não falou nada sobre isso. Uhum. Nada. E não fala se esse FDN ele tem que ser FDN de forragem. Uhum. E se precisa ter FDN efetivo, como é que é o tamanho de partícula. Então, a gente tem muitas lacunas ainda para entender isso, mas o que a gente vê é que quando a gente fornece feno a partir ali de 40 a 45 dias, aumenta o consumo total de matéria seca. Uhum. Que está mostrando o quê? O feno está ajudando a regular pH, provavelmente, e o animal está consumindo mais concentrado no final. Consome mais concentrado e como ele ainda consome feno, eu aumento o consumo total. Uhum. Então, a gente vê isso de forma muito clara. A recomendação é fornecer feno picado e fornecer um punhado, né? Uma mão. Eu brinco assim, a minha mão vai ser bem menor que a do Gustavo. Então, a mão de quem que é? Mas é uma quantidade ali e ela deve representar em torno de 5 a 10% do consumo total do animal. Entendi. Se eu quiser deixar à vontade, por incrível que pareça, né, e diferente do que a maior parte das pessoas pensam, eu tenho que deixar um feno ruim. Porque se eu deixar à vontade um feno muito bom, se eu deixar o filé ali para o bezerro, o que vai acontecer? Ele só come feno. E aí ele vai ter uma redução no desempenho, porque esse feno ele ainda não tem a digestibilidade necessária para um bezerro com rumen em desenvolvimento e ele tem baixa proteína. Uhum. Então, eu tenho que controlar o consumo desse volumoso. Se eu quiser deixar à vontade, a melhor maneira de controlar é colocar algo que não é de boa qualidade. Sim. Entendi. Um feno médio a de baixa qualidade. Quanto que é isso? Também não sei. Não sabemos ainda. Mas, no exterior, a gente fala assim, eles falam, né? É palha. Vou colocar palha para o bezerro. Ele vai dar umas mordiscadinhas ali e vai, né? Se autorregular, vamos dizer assim. Exatamente. E aí a coisa funciona muito bem. E aí, mais recentemente, começaram experimentos com dieta completa. Sim. Né? E a gente assim, já via isso no exterior com bastante frequência e a gente começa a ver aqui no Brasil também. Seja com feno picado, que a gente também não sabe qual é o melhor tamanho de partícula. Uhum. A gente está fazendo isso agora, inclusive. Estamos com um experimento grande no campo agora. E também com silagem. Silagem de milho era, tipo, exorcizado dentro dos bezerreiros, né? Nenhum técnico americano sugere fornecer silagem de milho. Quando a gente vê os levantamentos da Altacria, mais de 50% dos produtores fornecem silagem para os bezerros. E a gente falou assim, vamos ver como é que é. E funcionou muito bem. Uhum. Aí, nas palestras, o pessoal fala assim, professora, mas silagem vai ter mofo, silagem não sei o quê, tem micotoxina, tem bolor, não sei o quê. Eu falo assim, viu, mas se você tá com essa silagem na sua fazenda, ela também não serve para suas vacas. Uhum. Não é que ela não serve para bezerro, ela não serve para ninguém. Então,
Você vai adotar silagem para bezerro quando o seu processo tiver Bem feito. redondinho, silagem boa. Agora sim, é o filé, porque tem que ter estabilidade aeróbica, não pode esquentar, senão o bezerro não come, né? Então, e a gente testou taxas de inclusão, 10% é o legal. bom. E tamanho de partícula teria algum impacto nisso? A gente não, isso a gente não mediu. Tá. Porque assim, você pega a gente vai medir agora. Legal, interessante. Mas com a silagem, inerentemente, eu não sei o manejo com feno, mas todo dia de manhã tem que pegar esse material e passar pro lote depois de desaleitado, né? Para isso não estragar. Mas sabe, esse é o manejo que deve ser feito... Inerente, mesmo se for feno. Mesmo se for só concentrado. Sim, para não ficar aquela baba de bezerro ali. A maior parte das baias, né? Hoje a maior parte dos bezerros está em baia suspensa, tem o balde de água do lado do concentrado. E é muito comum, o bezerro bebe água e aí ele vai... Então, aquele concentrado, ele vai ficando úmido. Eu não posso ficar remontando concentrado, porque aquece, mofa. E isso a gente vê nas fazendas também. Então, se um dia você for na fazenda comigo, você vai ver, enfio a mão no balde e só faço assim. A gente já sabe, tem mofo, tá com o manejo errado. Então, vai ter que fazer essa troca. E, assim, a depender de como esse material tiver, ele não vai ser descartado. Ele pode ir para os recém-desaleitados para somar com a dieta balanceada. Não tem grandes problemas. Essa é onde que é interessante. E a quantidade é pequena. Sim. E, professor, eu acho que, para a gente caminhando mais aqui para o fim, um grande também gargalo que eu observo nas fazendas é a transição do ali, depois do desaleitado, para ir para o lote, né? E esse lote aí, não sei se é de 2 ou às vezes de 3 a 4 meses ali, ele sempre é um lote que sofre, né? Muito. Eu não sei se tem algo novo aí de manejo que a gente possa colocar para melhorar para essas bezerras. O que a gente tem que fazer? Assim, de novo, assim, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Que a gente não consegue implementar isso. Então, tem que fazer... O desaleitamento gradual, ele é mandatório. Né? Quando a gente fornecia 4 litros por dia... Eu podia fazer um desaleitamento abrupto. Isso era mais simples. Mas agora, às vezes, sair de 8 litros por dia e chegar a 0, eu não posso fazer isso assim. Sim, abrupto. Né? Então, eu tenho que fazer isso de uma forma gradual e com tempo. Com tempo para o animal responder aumentando o consumo de concentrado. Então, é assim... Se eu tiver com 8 litros, se eu diminuir 1 litro por dia, não vai dar certo, provavelmente. Então, se estiver trabalhando com 8 litros, baixa para 6, depois faz, ou baixa para 4. Eu já acho que o bezerro vai sentir muito ali. Então, talvez 2 degraus e depois fazer o gradual. Então, assim, primeiro entender que o step down, ele não é o desaleitamento. Ele é um ajuste para eu começar esse estímulo. Depois, o gradual é esse pouquinho por dia. E, assim, tem trabalhos mostrando que talvez sair de 6 litros e diminuir 1 litro por dia não seja o suficiente também. A maior parte dos trabalhos mostram, assim, que esse processo é um processo de uns 10 dias, sabe? Entendi. Então, quando a gente faz isso, e a gente experimentalmente faz isso, diminuir 1 litro por dia, a gente está desafiando o animal a responder rápido. Né? Às vezes, numa situação controlada, como um experimento, ok, mas no dia a dia da fazenda, talvez fosse melhor ser mais espaçado ainda. Tudo vai depender da logística, né? E aí, no piquete, tem uma série de coisas. Assim, primeiro, como é que eu vou agrupar esses animais? Então, tem que ser um lote bem homogêneo. Isso, na maior parte das fazendas, funciona bem. O problema é em fazendas pequenas, que às vezes os lotes ficam heterogêneos. Quando a fazenda é grande, é bezerro que nasceu num período ali de 1 semana, 10 dias, eles vão formar um lotinho ali de 8 animais. Esse é um número mágico. Quando eu tenho mais do que 8 animais no lote, aumenta doenças também. E quando eu tenho nesse lote bezerros que têm histórico de doença respiratória, aparece doença respiratória mais cedo.
Então, se eu conseguir criar um lote que vai ser só animais que têm histórico, um lote hospital, não é bem isso, mas são animais que todos têm histórico, isso segura um pouco o aparecimento de doença respiratória nos lotes de maneira geral. E aí, comida, o animal ele tem que estar com o rumen desenvolvido, então, né, o que aconteceu antes vai afetar o que vai acontecer depois, qual é o volumoso, né? Então, assim, se ele vinha recebendo feno, será que ele já pode receber silagem? E a gente está fazendo isso também agora no bezerreiro, que é um teste de neofobia. Será que um bezerro que recebe uma dieta mais complexa durante o período de aleitamento, ele aprende mais rápido a consumir outro tipo de volumoso? Então, como é que vai ser essa transição também? Sombra, né? Água. Então, todo o dimensionamento do alojamento desse animal para ter espaço para todo mundo. Precisa ser homogêneo o lote para diminuir competição. Então, assim, tem uma série de questões para o negócio ir bem, mas o principal é o animal ter sido desaleitado corretamente. Tem que estar com o rumen desenvolvido, né, e comendo. É porque eu vejo assim, muitas recomendações, eu não sei, eu pelo menos não achei isso na literatura. O pessoal batendo muito firme que nesse lote específico, que às vezes vai ser um lote ali de 3 a 4 meses, tem que ser 70% concentrado, 30% de forragem. Mas assim, eu acho que é uma coisa que veio da prática, mas eu não sei se tem algum estudo de nutrição para essa fase, sabe? A gente tem muito pouco trabalho com a parte de recria. Né? E tem até... Saiu essa semana no Dairy Science uma carta ao editor dizendo que a gente precisa de mais trabalhos avaliando os animais depois do desaleitamento. Né? A maior parte dos trabalhos vai uma semana, que a gente precisava estender isso 3, 4 semanas para ter uma ideia melhor de como é que o manejo alimentar durante o aleitamento está impactando lá na frente. Entendi. Mas assim... A gente tem, no Nascem, a gente tem qual a exigência desse animal. Sim, claro. E a gente vai formular a dieta. Se vai ter 30% completo. ou 40% de volumoso. Não, os nutrientes. Né? Vai depender do volumoso. Eu tenho que fechar a exigência. Sim. Então, sim. E medir esse consumo, né? Saber quanto que ela realmente está comendo. Sim. Bastante informação, né, Will? Cara, surreal. Uma aula de bezerra boa aí, né? Muito top. Bom, eu acho que até para o pessoal aí, né, nós vamos ter aí o evento, né, professor? Talvez você pode falar mais, se o pessoal quiser buscar mais informação. Esse é um evento que está associado ao programa Autocria, né? É um programa que é liderado pela Alta Genetics, mas que é, assim, gerenciado, a gente tem associados uma série de chamados conselheiros, né? Então, tem... pesquisadores de várias áreas, sempre pensando em animais de reposição, né? Bezerras e novilhas. O foco é mais bezerras, mas a gente tem bastante gente ali trabalhando com novilha também. E a ideia é a gente descentralizar um pouco a discussão e também trazer o programa para dentro das universidades que estão associadas aos conselheiros. Então, a ideia é que esse seja um evento itinerante. O primeiro vai ser na Exalc. E, nesse primeiro, a gente vai ter a reunião dos conselheiros para decidir onde vai ser o próximo, e assim vai. Né? Então, Legal. no primeiro semestre vai ter o Alta Cria na universidade, no segundo semestre tem o Integra Leite, que é o evento promovido pela Alta, que é sempre em outubro, às vezes novembro, lá em Uberaba. Então, também é uma chance de pessoas que estão mais distantes de poderem participar desse evento, que é focado em criação, manejo de bezerras. Legal, muito top. 16 de maio. 16 de maio, uma sexta-feira. E a inscrição tem um link no Instagram do CCB. No Instagram do CCB, @CCB_Exalc. Tem lá na bio, tem um link que manda para a fundação, que é quem está administrando tudo isso. Ah, Show de bacana. Vamos fazer de Muito tudo aí bom. para estar presente, né, Will? Legal. Isso aí, muito bom. E vamos ter também, né, Gustavão, aí o segundo workshop da silagem, que nós vamos organizar aí semana dia 16 de Fevereiro. não é isso? Vamos fazer online, vamos trazer aí algumas palestras, o William abordando a parte de lavoura, né, que é uma especialidade dele, trazendo os pontos principais
aqui, claro, né? O pessoal tá colhendo agora, né, William? Sim, bom. Mas é o que fazer com a área da silagem depois que colher. Isso aí também é um gap aí muito grande que as pessoas não têm. E eu vou estar abordando aí, pessoal, a parte da colheita, né? Que todo mundo está colhendo agora. E o impacto que isso tem na nutrição, né? A gente costuma dizer aí que é uma semana que define o ano da propriedade. Se você acertar aí nessa semana, é a grande chance aí de você usufruir desse benefício ao longo prazo. A gente sabe que fazenda com silagem ruim sofre o ano inteiro, né, Will? Exatamente. Mas é isso, professora. Ó, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse ambiente aqui para nós é uma atualização, né, Will? Constante, muito bom. A gente aprende muita coisa e Imagino. assim, é um momento que a gente dedica, né? Estamos aqui concentrados em ouvir. Então, assim, é muito legal. A gente fica aí muito contente, né, com a sua presença aqui. Obrigada. E o intuito é esse, porque às vezes a gente vai para a parte profissional, não temos mais tempo para ler, né? Para estudar. Ainda mais que hoje ainda tem algumas outras ferramentas, né? Tem o chat GPT para você pôr o artigo lá, pegar mais resumido, para quem não sabe o inglês. E esse tipo de bate-papo é muito interessante, porque a maioria dos nossos ouvintes são pessoas que estão no carro, Sim. rodando, precisam de uma informação. Eu acho que também num formato de bate-papo fica mais gostoso de ouvir. Então, acho que ficou muito legal. Que bom. 1h30 eu que aí. agradeço. Muito obrigado. Fica com Deus e Obrigada, viu? tamo Foi junto. ótimo. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Não, e a gente gosta de ouvir, então deu muito certo. E, pessoal, espero Muito que vocês bom. gostem aí também desse episódio aí que a gente preparou aqui. A professora trouxe muita informação boa e ajuda a gente a compartilhar, levar cada vez mais informação aí pro pessoal, tá joia? Um abraço aí, muito obrigado e até o próximo. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Bom.